Olá, crianças. Estamos na nossa terceira aula de ciências, certo? Onde nós iremos falar sobre o ambiente onde vivem os animais, certo? Então, nós estamos aqui em um ambiente de água doce, né? Vocês estão vendo aqui uma água corrente, ambiente de água doce, certo? No primeiro dia de aula, no dia 2, foi entregue uma lembrancinha, né? Vocês receberam uma lembrancinha que foi um sapo, certo? Então, vamos fazer uma reflexão aí, tentar entender qual o ambiente do sapo. Nós sabemos que existem várias espécies de sapos, né? No Brasil, certo? Mas nós não vamos falar sobre as espécies, nós vamos falar do ambiente, né, do habitat do sapo. Onde vocês podem encontrar sapo? Será que o sapo ele pode ser encontrado em lugares muito frios? Será que o sapo ele pode ser encontrado no mar? Ou será que ele só pode ser encontrado em riacho, em lagos, em igarapés, no brejo? Essa segunda opção, né, gente? Eles podem ser encontrados próximos, né, a riachos, a lagos, a igarapés, né? Eles podem ser encontrados no brejo. Então, os sapos são animais relacionados com a água, né? Eles vivem em ambientes úmidos. Recentemente, eu passei uns dias no interior e eu achei interessante algumas situações que eu pude presenciar. Eu posso até nas aulas mais adiante colocar umas fotos que eu tive a oportunidade de registrar, alguns registros, né, com relação ao sapo. Mas teve uma que me chamou muita atenção, foi que assim, durante o dia eles ficam numa caixa, na casa do meu irmão, uma caixa do motor, onde fica úmido, né? Porque vai cair naquela água lá, um pocinho, como se fosse um pocinho de água, e eles ficam lá. 12, gente, são 12 sapinhos de todos os tamanhos. Meu irmão achava que eu tinha medo, só que eu não tenho medo de sapo. Sapo não faz medo a gente não, mas fácil eles terem medo de mim. Então, quando dava mais ou menos por volta das 18 horas, eles começavam a chegar na casa, terreno grande, coisa de interior, né? Terreiro grande. Aí quando dava mais ou menos às 18 horas, eles começavam a sair. Por quê? Durante o dia, aquele ambiente quente não é bom para eles, né? Então, eles ficam escondidinhos num ambiente mais úmido, né? Próximo à água, onde tenha água. À noite, como a noite é mais fria, né? O sol se põe, o sol vai e aparecem a lua, né? O ambiente é mais agradável, eles aparecem para quê? Para se alimentarem, né? Então, teve um dia, o meu irmão disse, começaram a chegar os sapos, eu até coloquei nome para eles. Tinha uns gordinhos, que eu chamava de Juninho, aí tinha uns mais espertinhos, que a gente colocava os nomes dos familiares mesmo, identificando os sapinhos, né? E eles já estavam familiarizados com aquele ambiente, né? Então, durante a noite, ele ficava ali no meio, atrás de quê? Da comida, né? Eles saíam para pegar os insetos deles, beber água, né? Então, eles saíam. E durante o dia, como o sol é muito quente, ele ia atrás daquele ambiente úmido, né? Um habitat mais propício para ele, que é um ambiente úmido, né? Que é próximo a lagos, riachos, igarapés, no próprio brejo, certo? Então, foram algumas situações que me chamaram a atenção com relação a esse mundo animal. Aí meu irmão disse desse jeito: Ave Maria, tanto sapo aqui, porque tem gente que vai pra lá e tem medo, né? Eu tô com vontade, Cláudia, de colocar dentro de um saco e levar para um lago que tem próximo à empresa onde eu trabalho, que é um lago enorme, que para ele ia ser um local melhor. Se eu fosse você, não levaria, porque aqui é tipo uma cadeia alimentar. Então,
Os sapos estão vindo, eles estão vindo se alimentar e eles vão comer o quê? Os insetos, né, que estão lá, aquele ambiente de muita planta, né? Então, se você mexer com esse sapo aí, você vai sentir a presença de mais mosquitos. Então, aí entra a cadeia alimentar, que vocês vão ver mais adiante, eu creio que no 4º ou 5º ano, certo? Então, vamos dar continuidade. Abram o livro aí na página 149, onde nós vamos falar sobre o habitat marinho e o habitat do céu, que é o doce, de ambiente de água doce, certo? Então, o habitat aquático ele pode ser dividido em grandes e diferentes subtipos, né, de ambiente, que pode ser o marinho ou o ambiente do cio, que é um ambiente de água doce, certo? Então, a principal diferença entre esses ambientes está na quantidade de sal que eles possuem, tá certo? Então, o ambiente marinho também é conhecido como mar ou oceano. Possui grandes quantidades de sal dissolvido na água, fazendo com que esta seja salgada, né? Por sua causa, dessa característica, os animais eliminam o excesso de sal presente nessa água. Essa eliminação é feita por meio de suas excretas. O que vem a ser excretas? São substâncias que sobram, né? Depois que o organismo faz o metabolismo e elimina do corpo o metabolismo mistura tudo, né? E elimina o sal através do suor e da urina, certo? Então, aqui é uma imagem de animais que vivem, né? Espécie de animais que vivem no fundo do mar. Animais de vida, o que? Marinhas, né? Isso tudo vocês vão ver na página, nós estamos estudando na página 149. Então, esse ambiente de água doce, né, que é representado pelos rios, pelas lagoas, pelos lagos, que é o ambiente também onde vive o sapinho que eu acabei de falar, que é de ambiente úmido, possui uma quantidade menor de sal, quanto comparado ao ambiente marinho, né? Por isso, costumamos chamá-lo de ambiente de água doce, certo? Então, ele não tem um ambiente um ambiente marinho, um ambiente que tem muito sal, né? E esse ambiente de água doce é um ambiente que tem uma menor quantidade de sal, mas que também tem o sal, só que em menos quantidade, certo? Então, o ambiente de água doce, com a presença da Vitória Régia, que nós temos aí no nosso livro, na página 149, né? E a Vitória Régia é o quê? Um tipo de planta aquática, típica da região amazônica e o habitat de diversos anfíbios. O sapo também é um anfíbio, certo? Nós vamos aqui também dar continuidade, vamos falar aqui sobre, na página 150, aí tem sobre a poluição da água, certo? Você sabe o que é a poluição da água, como ela ocorre? O que você acha que acontece com a saúde dos animais que vivem num ambiente de água poluída? A poluição dos ambientes aquáticos é representada principalmente pelo descartes, né, incorreto do lixo. As pessoas jogam incorretamente o lixo, né? No lugar de jogar o lixo no local correto, joga em locais, às vezes quando chove, aquele lixo que foi jogado no meio da rua, ele é levado para os mares, para os rios, para as lagoas, mas aquela pessoa que está jogando não pensa nisso, né? Então, são descarte incorreto de lixo, esgoto e agrotóxicos utilizados pelos seres humanos em suas atividades.
O esgoto possui muitas impurezas e pode infectar a água com micro-organismos ou substâncias que deixam os animais doentes, inclusive os humanos, né? Então, até nós humanos, muitas vezes, quando você vai usar uma água, que aquela água não é tratada, aquela água pode lhe trazer doenças, certo? Já o lixo que não descartamos de maneira correta acaba chegando aos rios e aos mares. Acabei de falar, né? Contaminando o ambiente. A maior parte desse lixo é composto de plásticos, que muitas vezes confundem os animais, né, que vivem em ambiente aquático, né, com alimento. Acabam ingerindo, né, comendo, engolindo aquele alimento e muitas vezes chegam a morrer por conta do plástico que eles engolem, né? Que é um material que dura muito tempo para se decompor, o que significa que permanecerá no ambiente por muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos também o tempo de decomposição desses materiais, né? Vocês viram quanto tempo nós já estudamos, leva para se decompor o lixo, os plásticos, vidros, né? Tecidos. Então, foi um material que nós já estudamos, a matéria que nós já estudamos com relação à decomposição dos materiais e o tempo que ele leva para se decompor na natureza. Ainda na página 150 tem a definição de preservação. Será que eu estou preservando o meu ambiente quando eu jogo o meu lixo no local incorreto? Então, o que você sabe sobre a palavra preservação? Qual a definição dessa palavra? É a conservação, né? Ou a manutenção do ambiente natural de maneira que ele se apresente sem mudança ou retirada de recursos. É uma proteção ao meio ambiente. Preservar significa proteger, cuidar, né? Conservar, a conservação vem de cuidados, né? Você conserva quando você cuida. Então, as aves, as tartarugas e outros animais muitas vezes confundem os plásticos com seu alimento natural e ao tentar comê-los acabam morrendo. Eu acabei de falar, né, que eles confundem aquele material que é descartado de maneira inadequada, né, e o animal se confunde, né, ele não entende que aquilo não é o seu alimento, ele engole, ele ingere aquele alimento e acaba morrendo, né? Por isso, devemos ter muito cuidado na hora de descartar o lixo e ajudar na preservação da natureza e ajudar no cuidado da natureza, né? Nós vamos fazermos uma correção do dia 8, tá certo? Do livro da página 148, onde vocês teriam que, na figura 1, pintar, né, as imagens do material. Vão fazer uma colagem na página 31 do material de apoio, certo? Vão fazer uma colagem na página 148, vão fazer uma colagem, vão pegar os desenhos, o material de apoio da página 31 e vão colar, né? No primeiro quadro, que é que você vai colar de ambiente terrestre. Vocês vão colar os animais, né? Esses animais aqui. Uma iguana, um urso, um lobo, um camelo, um tigre, rinoceronte, macaco e pássaros, que são animais o quê? Animais terrestres. No segundo quadro, vocês vão colar animais aquáticos. A baleia, o siri, os peixes, a lula, né?
Agora vamos realizar a atividade da página, da ficha, né, das páginas 81 e 82, certo? Então, prestem bem atenção. Aonde tem o número 1, você vai pintar de verde. O 2, você vai pintar de azul. O 3 vai pintar com azul diferente, tá certo? Nós temos 3 tons de azul aí diferentes. Vamos primeiro para a imagem 1. Na imagem 1, você vai pintar de verde o número 1, número 2 de azul, número 3 de amarelo, número 4 de lilás e número 5 de vermelho. Isso na imagem número 1. Na imagem de número 2, você vai tentar descobrir o animal pintando os animais, pintando número 1 de verde, cana, número 2 de azul céu, né, azul tipo celeste, número 3, um azulzinho mais para bebê, 4 lilás, 5 vermelho, 6 vai pintar de laranja, 7 de amarelo e 8 de azul. Aí no próprio livro já tem os tons, né, que vocês irão pintar para vocês desvendarem os animais, tá certo? Então, no item A tá perguntando: a figura número 1 é de qual ambiente desse animal? Que animal foi que você descobriu? É um pássaro, né? Então, ele é de ambiente o quê? De ambiente terrestre. A respiração dele é pelos pulmões, certo? Então, no 2 já nós temos um animal que respira por brânquias, né? Um animal que ele é considerado um animal o quê? São animais aquáticos, certo? Que respiram o oxigênio da água. Os terrestres, eles respiram o oxigênio da atmosfera, né? Na página 82, vocês vão relacionar, vocês vão ver as sombras dos animais aquáticos, né? E vão fazer a relação. Você vai ligar, né? Relacionar. Tá? Aqui tem a tartaruga, que é o penúltimo desenho, a lula, o peixe e o polvo, né? Vamos agora para a página, ainda a página 82. Vai continuar ligando o que? A sombra dos animais terrestres. Nós primeiramente ligamos as sombras dos animais aquáticos, os animais que respiram por brânquias, e agora os animais terrestres que eles respiram através dos pulmões, certo? Então, aqui nós temos o urso, uma raposinha, ligando, vai observando as sombras do animal e vai ligando, vai relacionando, certo? Na quarta questão, qual a diferença da respiração dos animais terrestres e dos aquáticos? Os animais terrestres, muitas vezes, a respiração dele é o quê? Pulmonar, né? Eles retiram o oxigênio da atmosfera, como eu acabei de falar. E os animais aquáticos, a respiração dele é através das brânquias, né? E eles retiram da água o oxigênio que precisam para respirar, né? O oxigênio que ele encontra, que está presente na água, ele retira para respirar. Vamos agora para a página 83, caça-palavra, é uma atividade que você vai responder juntinho comigo, uma atividade de hoje, tá certo? Atividade proposta hoje. Nós acabamos de fazer a correção da atividade que foi proposta para vocês no dia 4, né, da aula anterior, e agora vocês vão procurar no caça-palavra
qual o ambiente do polvo? Ele é de ambiente aquático, né? Então, ele respira por brânquias, aquático. E a onça? Terrestre, né, gente? Tá aqui. Terrestre, ela respira pelos pulmões, não é isso? O órgão responsável pela respiração dos tubarões são o quê? As brânquias, né? Olha aqui. Brânquias. Órgão responsável pela respiração dos tamanduás, eles também são animais terrestres, ou seja, eles respiram pelos pulmões. O ambiente ou lugar onde o animal vive, como se chama? Se chama apartamento, se chama mata, se chama casa, se chama habitat, né, gente? Então, os animais, ele tem um habitat onde eles passam por adaptações, né? Muitos animais são adaptados para viver naquele ambiente, né? Quer seja pela textura da pele, né? Pelo revestimento do corpo dele, certo? Então, agora nós vamos continuarmos a atividade na página ainda. Vamos dar continuidade à atividade. Livro, página 151, certo? Essa atividade é do livro, onde você vai ter que também olhar bem para as sombras dos animais, dos peixes, né? Que são de ambientes aquáticos, que respiram por brânquias. Vão olhar a sombra e vão numerar corretamente. Então, aqui nós temos o desenho de número 6, tá aqui ele, ó. Ele tá um pouquinho de lado, né? A sombra do animal, do peixe número 6, do número 5, certo? Do número 1, ficar atento à ponta do rabinho dele, né? E as guelras, certo? O número 1, já falamos. Número 4, que é um animal um peixe bem compridinho e fininho, magrinho, né? Número 3, vamos ficar atento à posição dele e esse detalhezinho aqui, número 3. E o número 2, olha aqui o número 2, certo? Então, use as palavras do quadro para completar as frases. Nós temos um quadro aí com algumas palavras, né? As palavras que estão aí são pinguim, doce, marinho, poluição e preservar. Então, os animais terrestres, como o pinguim, nós estamos tirando daquele quadrinho que tem destaque aí, apresentam adaptações para viver em meio aquático, né? Então, eles vivem eles são animais terrestres, mas eles também vivem no ambiente aquático. Para isso, eles apresentam adaptações para viver nesse meio aquático. O ambiente marinho tem uma grande quantidade de sal dissolvida, né? Nós acabamos de estudar isso. Para preservar, para cuidar, né, do meio ambiente, é preciso acabar com a poluição. Se eu não poluir os rios, as ruas, eu vou também estar preservando o meio ambiente. O ambiente de água doce tem pouca quantidade de sal dissolvida, mas isso não quer dizer que não tenha sal, né? Ele é de ambiente de água doce, mas ele também apresenta uma quantidade bem menor de sal, certo? Nós vamos concluir agora nossa aula, né? Nossa terceira aula de ciências, falando justamente do pinguim, que possui características, né? Adaptados para viver também em ambientes aquáticos, mas ele é considerado um ambiente terrestre. Por quê? Porque eles respiram através dos pulmões.
eu finalizo mais uma aula de ciência, nossa terceira aula. Um beijo, fiquem com Deus.